conhece a história. Eu não que eu não estou ouvindo vocês, tá? Mas se quiser, eu começo a falar. Quer que eu falo? Começa a história? Pode? Tem som. Me dá o joia se vocês querem que eu comece a contar a história, porque eu não ouço vocês. Só barulho de chuva. Tati. Agora ficou ruim porque estou ouvindo só igual um rato. Alô? Testando? Tá me ouvindo? Mas eu não ouço vocês. Vocês me dão o ok? Posso começar a falar tudo? Pode? Então tá. Seria legal conversar, mas então vai ser um monólogo. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Me chamo Eurípides Barçanufo. A Renata me pediu para vir aqui contar minha história para vocês. Não sei se tenho muito a acrescentar, mas fico feliz e lisonjeado de ter recebido esse convite. Então, vamos lá. Meu nome completo é Eurípides Barçanufo Borges dos Reis. Como que surgiu esse dos Reis? Tem que ser contado para que vocês possam entender todo o processo. Meu pai, ele era de Araxá, de Minas Gerais, uma família dos Almeidas lá, são famosos. E meu pai teve o mal dos 7 dias, que era o tétano neonatal. Aí minha avó fez uma promessa para os Santos Reis e ele se curou do mal dos 7 dias, então a partir virou dos reis. Então todo mundo dos reis, que são os 3 reis magos, né, já começou, meu pai casou com a minha mãe, tudo. Eu sou o único homem de 5 filhos, eu tenho 4 irmãs, tá? Tem uma mais velha, depois veio eu, depois 3 mais novas. E quando eu estava para nascer na barriga da minha mãe, o meu pai já era espírita, né? Ele já seguia, coordenava um centro espírita em Uberlândia, Minas Gerais, e ele viu um documentário sobre Eurípides Barçanufo.
Eurípides, o Homem e a Missão. E ele falou, não tenho dúvida, meu filho vai se chamar Eurípides Barçanufo, em homenagem, né, ao médium. E aquilo ali, fui crescendo com aquele nome complicado. Imagina uma criança começar a escrever Eurípides Barçanufo. Tem muito adulto que erra meu nome até hoje. Eu já relevo, porque realmente é um nome meio complicado. Os amiguinhos na infância zoando, né? Porque Eurípides Barçanufo é nome, é meu nome, não é sobrenome, né? Sobrenome é Borges dos Reis. Aí fui crescendo com aquilo, com raiva do meu pai, falando, não, ele me dá um nome difícil desse, e esse estigma na minha infância, aquela coisa espírita também, chamava União e Amor, do seu Fausto e Dona Bete. Eu tinha os dois como avós. Seu Fausto desencarnou tem, acho que uns 7 anos, se eu não me engano. Tudo como uma grande família mesmo. A gente ia no sítio dele, era algo muito bom. A gente pedia para ir no sítio do vô Fausto, né? Então, realização na infância. Então, cresci com aquilo e nos meios espíritas, né? Todo mundo virava para mim e falava, nossa, que responsabilidade, um nome de peso desse. E eu não entendi aquilo, né? Fui crescendo com isso. Meu pai, ele era bem assíduo nessa parte, tanto que ele ele ajudou, não sei se vocês conhecem, a Casa da Caridade, e ele faz curas lá em Uberlândia. Ele é um pediatra homeopata. Só que lá ele faz curas. E quem doou o terreno da Casa de Caridade, na época, foi meu pai. Fala isso com muito orgulho. Hoje meu pai foi um empresário muito famoso em Uberlândia, já quebrou, mas em suma, ele tem esse orgulho. Ele criou todos os irmãos, criou 5 filhos, todos formados, agrônoma, deixa eu ver se uma publicitária, senão eu vou esquecer uma, ela vai brigar comigo. E todo domingo de manhã, põe o pão de queijo na mesa, não podia pôr a mão no pão de queijo até terminar a passagem do Evangelho. Isso aí ficou muito marcado na gente, né? E eu li o livro, né, ele morreu na gripe espanhola, ajudando todo mundo. Então, eu entendi a história dessa personagem e comecei a mudar. Falar, não, então, o negócio é um pouquinho diferente. Eu tenho que honrar esse nome. Então, fui mudando minha cabeça. Só que, pré-adolescente, aquela coisa, acho que todos vocês, né, todos nós já passamos a questionar Deus, né? Falar, gente, mas por quê? Por que é assim? Irei e falei com Deus. Falei, ó, é o seguinte, será que... E dormi. Nessa noite, eu sonhei com uma igreja. Pensa na igreja mais bonita que vocês imaginar, com aqueles vitrais maravilhosos, assim, e uma pomba voando, uma pomba branca voando dentro da igreja. Até arrepio, só de falar para vocês. E acordei e toquei minha vida. Aí, segunda vez que eu questionei Deus, porque nós humanos, por causa dessa racionalidade louca, o período que eu estava terminando a faculdade, tá? De medicina. Que vocês sabem como é que é Minas Gerais, Triângulo Mineiro, né? O pessoal de manhã vai na
igreja e de noite vai tomar o passe no centro. Então o pessoal tem essa... Né? E eu fui a pé para a Romaria com meu pai. A distância de Romaria, em Uberlândia, até Romaria, que é o Água Suja, que o pessoal vai a pé para Romaria, vestibular, aí eu fui e passei. Perto de formar, eu fui de novo. E vendo aquilo tudo que a gente vê na medicina, né? Eu sofri de novo. Uma segunda vez que eu questionei Deus. Mas eu já tinha Eurípides Barçanufo como um guia espiritual, né? Eu sempre rezava numa cirurgia. Ele está muito ocupado, mas eles têm todo um grupo de espíritos ali que estão sob o comando deles, né? Aí fui a pé para Romaria, meu pai, com a cabeça cheia de pensamento, mesmo que eu quero da vida. E certa passagem, no finalzinho de Romaria, tem uma estrada de terra que é uma subida. Aí você chega na lateral da cidade, pelas fazendas ali. E aí meu pai, aquele calor, aquele sol de rachar na cabeça, e eu, essa cruz que você está me pondo aqui para carregar, para que tudo isso? Aí passou um pouquinho, eu falei, e esse calor, vamos melhorar esse calor e tal. Vamos dizer, né? Quem somos nós para questionar Deus, né? Mas naquela época ainda, cabeça de... Eu formei com 19... Formei com 24 anos, entrei com 19, formei com 24. Então ainda era moleque ainda, né? Aí começou a cair uma chuva gelada, sabe aquelas gotas pesadas, bem gelada, e o corpo quente do sol ainda, caía no corpo, saía até fumaça. Que agora você exagerou, né? Agora tá frio pra caramba, o que é isso? Só falta agora, aí a chuva apertou, falei, só falta agora cair um raio aqui. E sem brincadeira, gente, caiu um raio numa árvore que estava a uma distância. Meu pai até tomou um susto, assim, e derrubou um galho. Aí eu virei assim e falei, desculpa, entendi, não questiono mais. E nesse dia mesmo a gente chegou no pé da Santa. Gente, depois de andar 90 quilômetros, ajoelhar no pé da Santa, a energia que é aquilo ali, é só quem faz para ter a noção. Então, caiu, mas já voltei. Vocês têm que sentir essa energia um dia, tá? Porque não tem como eu explicar para vocês. É só quem faz e sente mesmo. Você vai sentir Nossa Senhora, vai sentir Deus ali do seu lado. Depois desse dia, não questionei mais. Então, até então, eu não sabia que eu era parente. Descobri isso. Fui morar em São Paulo. Morei perto da Estação Vergueiro, um lugar bom ali, perto da Beneficência Portuguesa, do AC Camargo. Aí, certa feita, eu estava subindo para o centro cirúrgico, vida de residente do primeiro ano, muito ocupado. Aí uma enfermeira virou para mim, tudo bem? Você está com uma carinha meio cansada, qual o seu nome? Eu falei, meu nome é Eurípides. Ela tomou um susto. Seu nome é Eurípides Barçanufo? Eu falei, como é que você sabe que meu nome é Eurípides Barçanufo? Ela, eu supus, só supus que seu nome é esse, mas como é que é isso? Você é espírita? Ela começou a conversar, foi muito rápido, o elevador lá tem 13 andares, né? Ela falou, não, me dá seu telefone, eu quero ligar, quero conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí dei o telefone, fui fazer meus afazeres de residente, ela ligou à noite, aí Eurípides Barçanufo, né? Eu falei, e recentemente eu tinha descoberto que ele é primo da minha bisavó. Bisavó parte de avô.
E meu avô também chama Eurípides Barçanufo, e eu não sabia que era em homenagem a ele também. Então, do meu avô, ele era tipo um tio-avô, né? Meu, então é mais a fala que ele é meu parente, eu não tinha certeza qual era o grau de parentesco, mas que eu já rezava por ele, pedia por ele. E ela, doutor, aquele dia, quando você entrou no elevador, eu vi uma luz diferente em você. Por isso que eu te perguntei e eu acho que tinha alguma coisa, eu tinha que conversar com você, porque Eurípides Barçanufo, e agora você me contando que é parente dele, e lá na Federação Espírita Paulista, que ela era assídua frequentadora, nós estamos na semana do Eurípides Barçanufo. E por fim, eu falei, não, mas eu não tenho nem certeza se eu sou parente dele, eu não sei se vai ser legal isso e tal. Ele falou, não, vai, vamos. Na época era só bolsa de residente. Ela, não, eu te levo, te dou carona. Eu falei, gente, é meio assim, né? Tá bom, vou. Aí no que cheguei lá na Federação Espírita, o pessoal me recebeu bem, um parente vivo do Eurípides Barçanufo e tal, me aplaudiram, eu sem graça, eu sempre fui essa timidez, né? Aí ela, Eurípides, vai vir uma outra parente viva do Eurípides Barçanufo aqui. E parentes vivos do Eurípides Barçanufo, você importa? Eu falei, eu não gosto muito de holofote, não, mas vamos lá. Aí, passa um pouquinho, quem que é essa parente viva que está entrando lá? Pensa assim, numa italianona, que eu tenho italianos na família, né? Uma italianona, do olho da minha avó, né? E eu sabia que eu tinha uma parente em São Paulo. Aí eu falei, essa aí é a tia Santinha. Aí ela olhou para mim, você conhece? Eu falei, minha tia, como é que eu não conheço? Ela é irmã do meu avô. E ela é prima primeira do Eurípides Barçanufo. Eu falei, então... Aí a tia Santinha me viu, ela me conhecia por foto também, já veio, me abraçou, ela é Eurípides e tal, né? Aí todo mundo aplaudiu, promovemos o encontro de 2 parentes vivos do Eurípides Barçanufo. Mal sabiam que, na verdade, estava promovendo o encontro de uma tia minha que eu conhecia só por foto, tudo. Mas aí, depois daquele clamor todo, tia Santinha, ela contou uma história do Eurípides Barçanufo que não está em nenhum livro. Isso aí esse relato, ela falou que certa feita, lá em Sacramento, Minas Gerais, né, que é onde a família da minha mãe é toda de lá, que ele fazia águas, né, ungüentos, coisas assim para os pobres, para os humildes, ele não cobrava de ninguém. Ele tinha um educandário, né, Eurípides Barçanufo, e certa feita tinha uma senhora, esposa de um fazendeiro, ele era terra lá em Sacramento, e muito católico, daqueles ferrenhos. E a esposa católica também, porém, acreditava no espiritismo, acreditava em Eurípides Barçanufo. E ela começou com uma doença, começou a definhar, e nada melhorava essa mulher. E ela pedindo para o marido, vai lá no Eurípides Barçanufo para ele fazer uma garrafa para mim, para trazer para mim. Ele, não, isso aí é bruxaria. Não vai. Só que ele vendo a esposa morrer, ele deu o braço a torcer e foi. No que ele foi, assim, eu falei, não vai ficar desse jeito, não. No que ele apareceu na porta da botica, Eurípides Barçanufo estava de costas. Aí ele apareceu na porta da botica, ia falar alguma coisa para o Eurípides, ele só levantou a mão, virou para ele, pegou um frasquinho, tá aqui, ó, esse é o remédio da sua esposa. Ele falou, mas eu não falei nada, o senhor nem sabe. Dá para ela vai melhorar. Pode ficar tranquilo. E ele foi embora. Contrariado, falou, esse cara é um charlatão, isso aí não vai dar certo. Não. E no meio do caminho, o que ele fez? Jogou fora a água, que o Eurípides Barçanufo, uma bica, encheu de água da bica e levou para a esposa.
Agora eu desmascaro esse cara. Minha esposa não vai melhorar, ou tem água ali, e eu vou desmascarar ele, vou levar para ele e vou provar para ele que ele está mentindo. E a esposa começou a tomar aquilo ali, foi melhorando a olhos vistos, passou 2, 3, 4 dias, saiu da cama e melhorou. Aí ele falou, tá vendo, ele ia melhorar de qualquer jeito, eu vou desmascarar esse cara agora. Pegou o cavalo, naquela época tudo era cavalo, né? Fazenda era uns 20 quilômetros de Sacramento, rumou para Sacramento. Chegou na porta da boutique de novo, ele... Pode ficar tranquilo, eu sei que a sua esposa melhorou. Quando você jogou a água fora, eu estava do lado, eu benzi a água nova que você colocou ali e você levou para sua esposa e ela melhorou. Esse cara caiu de joelho e pediu perdão e daquele momento para frente foi um dos que seguiu Eurípides Barçanufo até o fim dele, né? Até a morte dele. Porque depois de Jesus Cristo, eu não sei de outro médium que tem esse poder do desdobramento. E Eurípides Barçanufo tinha. Claro, igual Jesus Cristo fazia, ele também tinha. Ele é um dos poucos, se tiver outros, que estava lá dando aula para as crianças e, de repente, virava para os meninos, meninos, estão precisando de mim? Vamos todo mundo deitar nas cadeirinhas? Vamos rezar? Que o tio aqui vai deitar também. Enquanto ele estava deitado ali, essa é uma outra história, mas essa está no livro. Tinha uma senhora dando à luz e o menino estava atravessado e a parteira não sabia o que fazer. O pai foi no cavalo e correu lá para o educandário do Eurípides Barçanufo para pedir ajuda. No que ele chegou lá no educandário, Eurípides Barçanufo já tinha feito isso com as crianças, né? Todo mundo deitou, ele voltou a dar aula, esse pai chegou lá esbaforido. Não, você tem que ir lá, minha esposa vai morrer. Ele, pode ir, meu filho, nasceu, é um menino forte, pode voltar. Ele falou, mas como que você sabe disso? Pode ir, vai tranquilo. No que ele voltou, a esposa com o neném no braço. Aí ele virou, mas como é que foi isso? Eurípides Barçanufo esteve aqui, ele fez o parto. Então ele desdobrou enquanto estava com as crianças e fez o parto. Então, dessas histórias, no livro Eurípides, O Homem e a Missão, tem várias, até ele morreu com gripe espanhola, ajudando as pessoas até o último minuto. E ele era autodidata, ele queria fazer medicina, mas a mãe dele não queria que ele saísse de Sacramento. Então ele aprendeu tudo sozinho. Então ele fazia amputações sem anestesia. Ele só o hipnotismo, hoje a gente sabe, né, magnetização, tudo, e cortava a perna da pessoa que estava com a gangrena sem sair uma gota de sangue. Então, era diferenciado. Eurípides Barçanufo. Então, a partir desse momento para frente, o meu respeito por ele aumentou de forma monumental, né? Então, ele é meu mentor, eu chamo por ele, e eu já fui em Preto Velho, sou tranquilo quanto a isso, e o Preto Velho já falou para mim que ele é um dos meus mentores, que eu posso chamar por ele sim, que ele sempre vai estar ao meu lado, e não, vamos dizer, né? A gente tem que, nessa vida, ter o corpo meio fechado e eu não dispenso bênçãos, não. Então, e o mais engraçado, que casei com a minha esposa, Paola, o nome dela é Paola Cristina Ferreira Santos. Aí meus filhos viraram o quê? Santos Reis. Então eles estão protegidos pelos 3 reis magos e pelo Espiritismo, Santos Reis. Então, completou o nome. E olha o nome do meu filho mais velho, André Luiz Santos Reis. Então, veja como esse rapaz também tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, gente, em suma, essa é a história que eu queria contar para vocês. Não sei, se as meninas quiserem dar um joinha aí, eu tenho algo para falar da questão do Caibalion, algumas coisas que eu tenho aprendido, né? Então, gente, certa feita, eu na faculdade, eu tinha um colega que o cara era autodidata, ele era superdotado, assim. Ele passou na USP com 16 anos em medicina e não pôde assumir porque era muito jovem. Então ele passou com 17, depois passou com 18 também. Só que como ele era de Uberaba, que eu formei em Uberaba, né, na cidade de Chico Xavier,
Então, quando eu fiz faculdade, Chico Xavier era vivo. Eu presenciei aquela luz na janela quando ele desencarnou. Então, vamos dizer, né, algumas coisas na minha vida foram muito especiais e eu me considero um privilegiado por conta desses pequenos detalhes, né, que a gente valoriza. Então, a questão desse meu amigo superdotado, quando eu entrei na faculdade, fiz amizade com ele, tudo, ele virou para mim: você é espírita, né, pelo seu nome, tudo. Eu falei: sou. Humberto é o nome dele. Ele falou: não, eu também já fui espírita. Hoje eu transcendi o espiritismo. Eu falei: mas como, gente? Que diacho é isso que esse homem quer me falar? Ele transcendeu o espiritismo? Como é que pode? Não existe. Hoje eu entendo o que ele quis me dizer. Então, hoje eu considero assim que eu não sou espírita, eu sou espiritista, espiritualista, no sentido de pregar o cristicismo, tá? Cristicismo, o que é isso? Todas as religiões monoteístas, em suma, é um único Deus. Então, na realidade, a gente não tem que ter divisões, o mundo tem que ter todo mundo pregando o Deus único, né? Aí entra um pouquinho a questão do Egito Antigo, tá? Que não está nem na história aqui que eu vou contar para vocês. O Akenaton foi um faraó que tem um livro dele muito bom, que é do Botini, se eu não me engano, psicografado, que conta a vida do Akenaton, né? Que se o Akenaton, que tentou pregar o Deus único no Egito, há 3.000 anos antes de Cristo, se isso tivesse dado certo, Jesus Cristo ia ter vindo na Terra bem antes, e há 3.000 anos atrás eles já tinham o primeiro protótipo da máquina a vapor. Então o ser humano hoje já estaria anos-luz do que estamos hoje, por conta do quê? Da ignorância humana. Envenenaram esse faraó porque eles queriam, os que pregavam o deus Amon, que é o deus da guerra, os cabeças raspadas eram chamados, eles tinham a hegemonia do poder, o deus dele era supremo, e eles não aceitavam o Deus único, que o Atom é o Deus Sol. Então, ele venerava o Sol como Deus único, que é o nosso Deus de hoje. Eles viam uma figura, que eles não talhavam uma figura. Eles colocavam a luz do Sol como sendo a imagem desse Deus. Então, ele foi morto por isso. Tá? O espírito dele retornou depois. Alguns livros mostram que ele retornou para ajudar Moisés naquela outra transição, porque não aceitaram, então, Deus ali. Então, a espiritualidade superior falou, então, a humanidade ainda não está pronta. Então, demorou mais 3.000 anos para preparar o terreno, que veio Moisés para implantar o Deus único, que aí ele teve que pôr um Deus vingativo, um Deus bravo, porque era a única coisa que a humanidade escutava naquela época, né? Então, o Deus do Moisés veio para preparar o terreno para Jesus Cristo descer aqui. E Jesus Cristo desceu numa época conturbada ainda, né? O ser humano estava um pouco preparado, mas nem tanto. Mas pelo menos a mensagem ficou, que a ideia era essa, né? A mensagem de Jesus Cristo ficou implantada ali. Então, por que eu penso essa questão? Não sei se vocês gostam e já leram obras do Robson Pinheiro, que ele fala dos Néfilins, né? Que fala que os capelinos que veio aqui na Terra para ajudar a gente a evoluir, e tem uma coleção de livros, são 7 livros, que eu estou no 6º, e já está na fase de Jesus Cristo, que conta a história, desde os sumérios até hoje, passando por Moisés, por Jesus Cristo, sob a visão dos capelinos, que vieram aqui para ajudar a gente a sair desse período de animalidade. Quando eles chegaram aqui no Egito Antigo, tinha até canibalismo, ser humano comendo ser humano. Isso, para a espiritualidade, isso é deplorável. Isso, ser humano comer ser humano, é o baixo do baixo, né? Então, conta tudo. É muito interessante. São 7 livros. Eu não vou lembrar o nome do autor aqui, mas depois você me cobra. Eu te mando uma foto para você colocar para o pessoal. Mas, em suma, né, lendo o Robson Pinheiro, eu entendi essa questão. Porque, não sei se vocês sabem, o Robson Pinheiro ele é meio que excomungado da Federação Espírita, porque
ele prega um espiritismo mais investigativo, que é o que Allan Kardec queria da gente, né? Não aceitar as verdades calado. A gente tem que realmente questionar para chegar cada vez mais próximo da verdade. Então, o Robson Pinheiro, a história dele, a trilogia do mal, aí o pessoal acha que ele está falando do demônio, tudo, mas na verdade ele está te mostrando o mal para você entender o bem. É muito bonita essa trilogia. Só que é densa. Eu li rapidinho, porque parecia que aquilo ali já estava na minha cabeça, era algo, sabe, estranho isso. Tanto minha cunhada, que tem entendimento no espiritismo, tentou ler, ela não saiu do primeiro capítulo. Ela falou, gente, tem coisa aqui que eu não estou entendendo. E eu li numa velocidade que parece que aquilo já estava na minha cabeça, de alguma forma. A gente sabe o porquê, né? Mas isso para o leigo entender não é fácil. E depois de ler Robson Pinheiro, eu li a maioria das obras dele, tem algumas que eu ainda quero ler. Os Néfilins explica muito por que as pirâmides estão ali. Tem muita coisa interessante, gente. Quem busca conhecimento, só que é conhecimento que ele quer que você questione, ele não quer que você aceita aquilo ali como uma verdade. Ele quer pôr as pulguinhas na sua cabeça para você entender. E naquilo, eu cheguei em um outro livro, que o Caibalion, que a Renata até me falou da Cabala, né? Mas o Caibalion, quem propôs isso foi Hermes Trismegisto, que alguns falam que vem da Grécia Antiga, outros falam que vem do Egito, mas ninguém sabe a origem real disso. A gente sabe, a espiritualidade jogou em algum lugar, acharam, e quem sabia essas 7 leis antigamente era falado que eram os iniciados. Eu sou um iniciado. Então, os iniciados, muito da maçonaria tem disso, tá? Tem que pôr alguns poréns aí, que a maçonaria tem outras coisas que não vêm ao caso, mas Raul Seixas, Paulo Coelho, são iniciados do Caibalion. Então, todas as bruxas que foram queimadas na Inquisição eram porque tinham conhecimento disso. Os bruxos, considerados bruxos, porque mexem com os elementos. Nada mais é do que hoje o que a ciência está confirmando para a gente, como física quântica, como lei da relatividade. Isso eles já sabiam lá na época do Egito Antigo, tá? Só que isso, para a cabeça do povo antigo, é bruxo. Então, queimava todo mundo, matava todo mundo. Então, o que eu quis trazer para vocês é mais ou menos um resumo do que são essas 7 leis do Caibalion, tá? Que vocês vão encaixar, acabar vendo que a raiz do espiritismo está no Caibalion. Então, vamos lá. Eu vou ler um trechinho aqui, só para ficar bem entendido e na gravação ficar interessante para o pessoal. Leis herméticas, que é Hermes Trismegisto, é um conjunto de princípios, né, atribuído a ele, a Hermes, que formam uma filosofia que ficou conhecida como hermetismo. Então, são as 7 leis herméticas que formam o Caibalion. As 7 principais leis herméticas se baseiam nos princípios incluídos no livro Caibalion, que reúne os ensinamentos básicos da lei que rege todas as coisas manifestadas. A palavra Caibalion, na língua hebraica, igual você disse, significa tradição ou preceito manifesto por um ente de cima, algo que veio da espiritualidade. Essa palavra tem a mesma raiz da palavra Cabala, né, que em hebraico significa recepção. Então, primeira lei do Caibalion, lei do mentalismo. Eu li uma vez e depois eu passei a ler entendendo o todo é mente, o universo é mental. A partir do momento que você entender que o todo é Deus, você vai entender as leis do Caibalion, vai ficar mais fácil. Então, o que é o todo é mente e o universo é mental? O universo funciona com um grande pensamento divino. É a mente de um ser superior que pensa, tem consciência de tudo, ou seja, Deus. E assim é tudo que existe, é o todo. Toda a criação principiou com uma ideia da mente divina que continuaria a viver, a mover-se e a ter seu ser na divina consciência. Então, tudo é mental, tudo é universo. Então, Deus é o universo. Em suma, é isso, né?
A matéria é como os neurônios de uma grande mente, um universo consciente e que pensa. Todo conhecimento flui e reflui de nossa mente, já que estamos ligados a uma mente divina que contém todo o conhecimento. Como tudo que surgiu derivou-se de uma mente consciente, ou seja, da mente de Deus. Então, essa primeira lei está confirmando que Deus existe, né? Segunda lei do Kybalion, lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Significa que o que está em cima, seu consciente, é como o que está embaixo, seu subconsciente. E o que está dentro, as emoções geradas pela ideia posta em seu subconsciente, é como o que está fora, resultado no mundo físico gerado pelo universo, com base nas emoções, vibrações geradas pelo seu corpo, seguindo o seu subconsciente. Gente, parece complexo. Depois vocês vê com mais atenção, tudo vocês vão compreender. Então, a perspectiva muda de acordo com o referencial. A perspectiva da Terra normalmente nos impede de ver outros domínios acima e abaixo de nós. A nossa atenção está tão concentrada no microcosmo que não percebemos o imenso macrocosmo à nossa volta. Aí aqui, né, Renata, entra a microbiota, né? Para a gente entender a microbiota. Então, olha o tanto que é bonito e a gente encaixa em tudo, né? Então, o princípio da correspondência diz-nos que o que é verdadeiro no macrocosmo é também verdadeiro no microcosmo e vice-versa. Então, uma lei de correspondência, né? Então, o que é verdadeiro aqui na Terra é verdadeiro no plano espiritual também, e o que é verdadeiro lá é verdadeiro aqui. Então, isso só comprova o espiritismo para a gente, né? Terceira lei do Kybalion, lei da vibração. Então, agora vocês vão ver física quântica, que o pessoal já sabia há milênios atrás. Olha isso. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Olha a frase do cara lá no Egito Antigo, como é que o cara tinha uma consciência de uma coisa dessa? Então, física quântica pura, no universo, todo movimento é vibratório. A todo se manifesta por esse princípio. O todo se manifesta por esse princípio. Ou seja, Deus se manifesta na vibração. Todas as coisas se movimentam e vibram com seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso. Você está vendo a cadeira parada aqui, as moléculas dela estão vibrando, né? Das galáxias, as partículas subatômicas, tudo é movimento. Todos os objetos materiais são feitos de átomos e a enorme variedade de estruturas moleculares não é rígida ou imóvel, mas oscila de acordo com as temperaturas e com a harmonia. A matéria não é passiva ou inerte, como se pode parecer a nível material, mas cheia de movimento, ou seja, tudo é energia, está em constante movimento. Olha só, o cara já sabia física quântica, gente. Por isso que muita gente foi morta na fogueira, porque você vai falar isso na época da igreja, da Inquisição, cara, você é louco, você está maluco, não tem jeito. Então, quarta lei, pode continuar? Está demorando? Tudo, lei da polaridade, tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa, só que são extremos de uma mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Então, né, se você pôr nesse prisma, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Olha a lei do paradoxo. A polaridade revela a dualidade, os opostos representando a chave de poder no sistema hermético. Mais do que isso, os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Tudo se torna idêntico em natureza. O polo positivo e o polo negativo da corrente elétrica são uma mera convenção, são extremos da mesma coisa. O claro e o escuro também são manifestações da luz, o extremo de um e de outro. Escala musical do som, duro versus o som flexível, o doce versus o salgado. O amor e o ódio são simplesmente manifestações de uma mesma coisa, diferentes graus de um mesmo sentimento. Então, gente, ele põe uma observação. A lei da dualidade está também expressa na cultura chinesa, através do yin e do yang. Então, isso é milenar. Segundo a mitologia chinesa, foi entregue a eles por uma cobra que desceu do céu,
ela e o conhecimento da dualidade, do bem e do mal. Acredita-se que esse seja o fruto do conhecimento do bem e do mal, citado na Gênese da Bíblia. Muitas outras leis herméticas também podem ser constatadas no estudo do Yin e do Yang. E assim, depois que você estuda as leis herméticas, você vê elas em tudo, gente. É engraçado. Eu hoje, quando alguém fala alguma coisa, eu penso, isso é Caibalion. Então, tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Olha que lindo isso. Então, pode-se dizer que o princípio é manifestado pela criação e pela destruição. É o ritmo da ascensão e da queda, da conversão energética cinética para potencial, da potencial para cinética. Isso é física pura, gente. Os opostos se movem em círculos. É a expansão até chegar ao ponto máximo, e depois que atingir sua maior força, se torna massa inerte, recomeçando novamente um novo ciclo. O que vocês veem nisso aqui, gente? O Big Bang foi a expansão e, em determinado momento, vai retroceder. Então, é cíclico também. Então, a lei do ritmo assegura que cada ciclo busque sua complementação. Tudo ocorre para que seja mantido o equilíbrio. Então, o ciclo é para um equilíbrio, né? A próxima lei, a quinta, né, se eu não me engano, a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. Os princípios de atração e repulsão não existem por si só, mas somente um depende do outro. Tudo tem um componente masculino e um feminino, independente do gênero físico mesmo. Não é uma questão de vagina e pênis, tá? Nada é 100% masculino ou feminino, mas sim um balanceamento entre as duas coisas. Então, nós temos o masculino e o feminino dentro da gente. Existe uma energia receptiva feminina e uma energia projetiva masculina, o que os chineses chamam de yin e yang. Nenhum dos dois polos é capaz de criar sem o outro. Um não existe sem o outro. É a manifestação do desejo materno com o desejo paterno. Olha que lindo isso. E o mais bonito disso é porque, olha, milenar, um negócio que existia iniciados, porque a humanidade não estava preparada para ouvir isso. E eu garanto que até hoje em dia tem gente que não está preparada para ouvir tudo isso, né? Então, a sexta lei, a penúltima, lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Por isso que o Raul Seixas fala, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Né? Então, o Raul Seixas, pode ouvir a música dele, tem muito Caibalion na música dele. Nada acontece por acaso, pois não existe o acaso, já que acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente e do qual não conhecemos a origem. Ou seja, não reconhecemos nele a lei a qual se aplica. Olha só a complexidade desse princípio. Esse princípio é um dos mais polêmicos, pois também implica o fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. Então, gente, não tem acaso. Seus atos têm consequências, têm efeitos, seja nessa vida, seja em outra. Então, aqui explica para mim, a reencarnação. Por que temos a reencarnação? Olha o grau disso. No entanto, esse princípio é aceito por todas as filosofias de pensamento, desde a antiguidade. Também é conhecido como o que a gente chama de karma. Então, não é karma, é causa e efeito. Tá? O último é da energia latente no ser humano. A última lei. Ser humano é energia. Ser, né? É uma energia. Essa energia é força de maior intensidade, de menor intensidade e de zero intensidade. Depende, é relativo. Ser ativo, participativo, solidário, ético, optativo é decisivo. E decisivo é um ser de energia de intensidade alta, grande, maior. E um ser inativo, egoísta, passivo, corruptor, inoptativo, indeciso, é um ser de energia de intensidade baixa, rasa, sofrível. Então, o que a gente vê aqui, né? A espiritualidade superior e o pessoal lá, os anjos decaídos, né? Que o Robson Pinheiro chama de dragões, os chefes de legião, ele explica muito bem na trilogia do mal.
é o oposto, é a vibração baixa, rasa, né? E dependendo da gente, a gente tem que saber com quem que a gente quer alinhar as nossas vibrações, né? A gente tem que estar sempre de olho nisso, porque o que você pensa é energia e vai conectar com alguma coisa, gente. Então, cuidado com o que você pensa, tá? Cuidado com o que você coloca aí para sua vida. Meninas, está quase acabando, tá? Posso terminar? Tá. Um ser doente em fase terminal é um ser de intensidade de energia igual a zero. Um ser que faz o mal, vive para o mal, pratica o mal, venera o mal, participa para proveito próprio, né? Tem pensamento voltado para o mal, tem pensamento voltado ludibria, vontade alheia, uma pessoa má. Tem energia de intensidade sofrível, que vai conectar com os seres da escuridão. Um ser que é benevolente, olha o espiritismo aqui, gente, caridade, pratica boas ações, venera o bem, faz o bem sem olhar a quem, ajuda ao próximo, tem um pensamento voltado para a prática do bem, é altruísta, provoca a paz entre homens, tem uma energia de intensidade muito maior e vai conectar com quem? Com nosso maioral aqui. Quem que rege essa região do universo? Jesus Cristo. Por isso, do cristicismo. Por isso que eu prego o cristicismo. Por isso que eu entendi o que é transcender o espiritismo, que tem muita coisa além disso. E o nosso querido Micael, que é um capelino que veio para cá, e que ele não queria ter mais a imagem dos capelinos. Nossa Senhora Aparecida transformou ele, tá, num ser parecido com a gente, que é o Anjo Miguel. Ele queria parecer com a gente, porque ele é o que faz o intermediário nessa guerra aí do céu com o inferno. Os dragões, os demônios, eu até arrepio, gente, quando eu falo essas coisas, tremem perante ele. Ele é a mão de Deus ali no mal que rege aqui, que ainda existe aqui no nosso subsolo, lá no magma da Terra, nas prisões, temos dragões aprisionados ali, né? O Robson Pinheiro explica bem como um documentário, por isso que eu falo que tem que ler, gente, tá? Um esquema para melhor entender esse homem de energia sofrível é elipse. A elipse é aberta em ordenadas e abscissas negativas. Matemática, olha isso. Então, Caibalion é matemática. Um esquema para entender melhor o homem de energia maior. A elipse é fechada em ordenadas e abscissas positivas. Um esquema para entender melhor a energia zero. A elipse tem abscissas e ordenadas iguais. Então, até a matemática está nisso. Meninas, eu acho que eu me estendi um pouquinho. Tinha umas 3 outras coisinhas para falar, mas eu acho que a mensagem já foi muito bem passada, tá? Eu tenho alguns projetos futuros que eu conheci eu vou falar bem rápido, o professor Diego, ele é um cara que está aí na internet, que vocês têm que conhecer, ele tem um trabalho de caridade no Centro Espírita aqui, e ele tem o objetivo de fazer o caminho de Compostela, os 800 quilômetros de Compostela. Eu vou fazer com ele, eu senti o chamado. Quem quiser ir com a gente vai ser muito bem-vindo, tá? Isso é coisa para daqui a 1 ano, tá? E o meu projeto, que eu sempre tive desde pequeno, é fazer a minha instituição de caridade. E só para fazer um desenho por alto para vocês, é para ajudar crianças carentes. Aqui na região, né, tem Águas Lindas, ter uma casa de ajuda, não vai ser vinculada a religião nenhuma, vai ser cristicista, do jeito que eu estou falando. Então nós vamos abraçar todos os irmãos, de todas as seitas, com o intuito de ser o contra-horário das crianças da escola. Então, para adentrar ali, a criança tem que mostrar o boletim, ela tem que estar bem na escola, vai estimular o estudo, porque o que tira alguém da miséria é estudo, não tem caminho diferente que não seja o estudo. E a ideia é, porque não sei se vocês conhecem a Folia de Santos Reis, vocês já ouviram falar da Folia de Reis? Como minha família é dos reis, meu tio de Araxá, ele faz em janeiro a Folia de Reis. Só que isso está morrendo, uma tradição. Ela é católica, tá?
é católica, mas é aquele católico igual o pessoal que varre a igreja lá no Senhor do Bonfim. É aceito pelo catolicismo. Nada mais é do que pessoas cantando instrumentos, cantando uma música que tem seu ritmo próprio. Depois, quem quiser pesquisa o que é a Folia de Reis, vai de casa em casa, abençoando a casa de todo mundo, com acordeon, com viola. Isso está morrendo. Então, a ideia nessa casa de caridade é ensinar musicalização para as crianças, ensinar religiosidade, não religião, e civismo, religiosidade, alimentação saudável, que aí vai entrar a nossa querida low carb aí, que a gente sabe que é bicho e planta, não tem segredo, tem que ser bicho e planta. Que vamos ensinar isso para as crianças, para elas serem incentivadoras disso para os pais em casa, tá? E é um projeto grande, né? Vou salvar aí a Folia de Reis e ajudando as crianças, né? E de tabela ajudando a comunidade. Então, eu preciso de muita gente para tirar isso do papel. Então, estou convidando vocês aí, se tiver interesse, para a gente pensar nesse projeto. Tá bom? Então tá. Não consigo ouvir vocês, queria muito ouvir vocês, mas fico muito feliz. Sei que eu estendi um pouco o tempo, mas fico muito feliz aí de ter contado a história. É uma história que ninguém nunca ouviu eu falar dessa forma, desse jeito. Fico muito feliz de ter falado isso para vocês, que eu sei que vocês vão espalhar esse conhecimento. E muita gente vai correr atrás, aí saber o que é o Caibalion, saber quem foi a Kenaton. Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Gratidão e carpe diem. Tchau, tchau. É para falar ou para ouvir? Sim. Oi, pessoal. Bom, primeiramente, adoramos, não conseguimos interagir, porque o doutor quis que trabalhasse por essa plataforma, e a gente, não é uma plataforma que nós estamos assim habituados. Mas eu acredito que foi maravilhoso. Ele também não, ele preferiu ele se apresentar, né? E infelizmente a gente não conseguiu interagir com ele. Mas se vocês gostaram, nós vamos chamá-lo novamente, aí já mais preparados, né? Se a gente não conseguir fazer dessa forma, nós iremos fazer pela outra, que a gente já está habituado, e eu acredito que foi muito bom. Quando a Renata conheceu ele, tanto que ele sabe muito pouco da gente, do Benção de Paz, eu achei interessante ele falando das coisas que ele quer fazer, e a gente vê muita similitude, né, com as coisas do Benção. Então, mas ele não sabe, ele não nos conhece, ele não conhece o Benção de Paz na sua nos trabalhos, aquilo que nós pensamos, tanto que ele citou o Robson Pinheiro, e ele não imagina nem que o Robson já esteve muitas vezes no Benção e nos acompanha nas lives, né? Principalmente nas do domingo. Então, a gente vai interagir mais com ele. Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, porque ele alia, né? Ele alia mais ou menos que nem o doutor Vitor, né, filha? Exatamente. Só vamos rezar para ele não sumir. Mas de toda maneira, eu acho que foi maravilhoso, e por uma primeira, né, um primeiro momento,
E se vocês gostaram, depois vocês mandem aí pelo chat, coloquem nos grupos e a gente vai voltar. E o canal do Instagram dele é o Papo de Reto, é maravilhoso, tem muitas informações sobre saúde, então vale muito a pena entrar, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram dele. E que eu ia falar uma coisa no começo e depois eu desviei. Como é que você conheceu ele? Quando você falou que ele é espírita, ele quis vir falar, né? Sim. Ele todos os dias ele posta uma mensagem no Instagram de um livro do Chico. Todos os dias ele posta. Aí eu falei, perguntei, né, se ele era espírita, ele falou que sim, né? E aí a gente falou também que era, e ele falou que tinha muito prazer em falar com a gente, enfim, falar com o Benção. Então, eu quero pedir desculpas, porque não deu para a gente fazer como nós gostaríamos, apesar da gente ter ensaiado e se preparado hoje, mas como é uma plataforma que a gente não conhecia, alguns detalhes a gente acabou que não conseguiu pôr em prática. Mas o importante é o que ele falou, o que a gente pôde ouvir, porque vocês ouvem toda semana, né? O importante foi ouvir ele. Então, vamos encerrar a nossa live agradecendo a Deus e a Jesus por tudo o que nós temos recebido, pela nossa saúde, pela semana que passou, por todas as bênçãos que nós temos recebido, e pedir que o Senhor da vida possa nos abençoar, abençoando bênção de paz, abençoando todas as pessoas que ali frequentam, abençoar seus trabalhadores, seus alunos, abençoar as crianças, a todas as pessoas que ali trabalham, no centro, na creche, no projeto, suas vidas, suas famílias, o seu trabalho material, as suas atividades espirituais. Muito obrigado, Senhor, e principalmente por podermos também ouvir falar sobre esse ser, esse espírito de tanta luz, que é muito caro para nós no Bênção de Paz, que dá nome ao nosso ambulatório médico, Dr. Eurípides Barçanufo, e com certeza ele igualmente, sempre que possível, nos socorre através dos trabalhadores e dos espíritos que com ele militam e trabalham. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e que a paz de Deus possa nos envolver a todos, não somente hoje, mas para todos sempre, que assim seja, Senhor. Boa noite a todos e até domingo. Um beijo para vocês. Deixa um gostei e inscreva-se. Deixe um gostei e inscrevam-se no nosso canal, o EPE Bênção de Paz. Tá? As palestras todas estão disponíveis, mas se vocês derem um like ou um dislike também, né? Não gostei, mas puderem, se inscrevam, compartilhem, porque é muito importante. A divulgação hoje da doutrina é fundamental. E não só a doutrina, o Evangelho de Jesus, que nós todos estamos tão necessitados. Então, boa noite e que Jesus nos ampare. Muita paz.